Começamos o Liberdade de Opinião e vamos direto conversar com a jornalista Rita Lizauskas. Oi, Rita, boa tarde para você. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Bom, o Ministério Público Federal anunciou o fim da força-tarefa da Lava Jato no Paraná. A operação, a gente sabe, começou em 2014, virou símbolo, sinônimo de combate à corrupção e foram 79 fases, 130 denúncias, 533 acusados e 278 condenações. A equipe da operação passa nesta semana a integrar o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal. Rita, para a gente começar então, primeira questão de hoje, como é que você avalia o fim da força-tarefa da Lava Jato? A operação que foi decisiva para os rumos da política do Brasil perdeu força e credibilidade nos últimos anos? Bom, Roberta, vamos começar do começo. A morte da Lava Jato, ela já estava decretada desde pelo menos o segundo semestre do ano passado. Ali havia sinais claros de que alguma coisa como isso ia acontecer. Vamos dar uma recapitulada de alguns sintomas dessa doença que levou à morte da Lava Jato, que foi anunciada ontem. Em junho de 2020, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já tinha mandado uma subprocuradora a Curitiba para colher dados da operação. Isso gerou uma grita, fez com que os procuradores acionassem a corregedoria, ficaram preocupados com essa intervenção. Depois, em agosto, um mês depois, o ministro do STF, Dias Toffoli, determinou em um plantão que a Força-Tarefa da Lava Jato enviasse as bases de dados para a PGR. Dias depois, o Edson Fachin derrubou a decisão do ministro Toffoli, outro climão. Aí, em outubro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, abre aspas, acabei com a Lava Jato porque não tem corrupção no governo, fecha aspas. E isso ele declarou em resposta às críticas na época da indicação do agora ministro do STF, o Cássio Nunes Marques, um nome crítico à Lava Jato, uma escolha considerada à época uma nomeação no Supremo que podia ali apoiar o enfraquecimento da Operação Lava Jato. Então, o que aconteceu ontem não foi surpresa, foi apenas decretada a hora da morte de um paciente que já tinha sido desenganado há meses, Como eu vejo politicamente esse anúncio do fim da Lava Jato depois de 7 anos de atuação, como você bem lembrou? O início de um pagamento ao Centrão, que não embarcou no governo Bolsonaro essa semana, com apoio à eleição de Arthur Lira, presidente da Câmara. O casamento entre Jair Bolsonaro e esses partidos que não têm ideologia definida do Centrão, apoiam qualquer governo, direita, esquerda, desde que eles possam ali tirar proveitos como emendas, cargos, benesses. Esse casamento vem de antes, pelo menos desde o meio do ano passado, em que eu me lembro, Jair Bolsonaro se aproximou do Centrão até um pouco antes disso, acho que em abril, porque ele não conseguia aprovar nada no Congresso, o risco de impeachment passou a ser real, com a prisão do Fabrício Queiroz no sítio do advogado do Bolsonaro, Frederico Vassef. A justiça começou a chegar perto do Flávio Bolsonaro e o esquema de rachadinhas. Então, a água começou a subir. Bolsonaro correu para onde? Para o colo de quem? Do Centrão, ano passado. Só que muitos nomes do Centrão eram ameaçados pela Lava Jato. A Lava Jato só era interessante quando o alvo era um governo de esquerda, alguns nomes apoiadores desse governo, o governador Sérgio Cabral, ou então quando era para executar nomes ali do Centrão mesmo, que estavam enrolados demais ou que representavam perigo, como o ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Quando era para tirar alguém da corrida presidencial, como aconteceu com o ex-presidente Lula, que foi condenado em uma velocidade que não é compatível com a velocidade que a justiça trata outros réus. Isso abriu ali espaço para a eleição de Bolsonaro, a gente sabe, e não dá para a gente esquecer que os vazamentos das mensagens do Telegram, que foram capturados por um hacker, divulgados pelo site The Intercept e outros sites jornalísticos, também analisaram esse material e mostraram que ali houve uma relação completamente escandalosa entre os procuradores, comandados por Deltan Dallagnol, e o juiz, Sérgio Moro, que orientava ali como os procuradores tinham que agir para que ele, juiz, pudesse condenar Lula no caso do triplex do Guarujá. Qualquer um de nós, parênteses, quando busca justiça, por um motivo, por outro, guarda de filho, alguma coisa trabalhista, o que você espera quando você vai para a justiça? Que o juiz seja imparcial. Não foi o que aconteceu e a gente tem visto isso cada vez mais claramente.
Não dá para a gente esquecer que depois disso tudo, né, o Sérgio Moro deixou a magistratura, se tornou ministro de quem? De Jair Bolsonaro, o presidente que se elegeu facilmente depois que o Lula não pôde se candidatar, mas isso é assunto para outro dia. Foi só aí um nariz de cera, que é o jargão que a gente usa para contextualizar, né? Agora, com o fim da Lava Jato, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é ele que podia fazer esse movimento, não o Jair Bolsonaro, quando disse que tinha acabado com a Lava Jato, quando ele faz isso, ele agrada Bolsonaro e acena para a classe política. Você lembra daquele áudio vazado em 2016 do então ministro do Planejamento, o senador Romero Jucá? Ele sugeria ali, numa conversa telefônica com o ex-presidente da Transpetro, o Sérgio Machado, desesperado ali, os dois investigados pela Lava Jato, o que ele dizia ali, abre aspas, uma mudança no governo federal, na época, governo da presidente Dilma, que deveriam ser, para terminar, um pacto para estancar a sangria, né, entre aspas, que representava a sangria, essa operação Lava Jato que investigava os dois e muita gente, né? Então, o que ele dizia na época, desesperado? A gente tem que acabar com isso, estancar a sangria, tem que mudar o governo para estancar. Ele disse ainda, né, um acordo, botar o Michel num grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, aí parava tudo, delimitava onde estava e pronto. Aspas do Romero Jucá. Ou seja, esse desejo de estancar essa sangria chamada Lava Jato não é de hoje, não é de ontem. E em tempo, a Lava Jato, e é bom a gente lembrar, ela só foi possível porque algumas condições políticas e institucionais foram criadas para que ela fosse possível. E eu quero colocá-las aqui rapidamente. Por que a Lava Jato foi possível? Porque houve um fortalecimento do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, medidas que foram introduzidas durante governos do PT. Também a Lei Anticorrupção de 2013 e o pacote anticorrupção entregue pela presidenta Dilma ao Congresso em 2015. Todas essas medidas que proporcionaram a possibilidade da delação premiada, da criminalização da prática de caixa 2 e outras práticas que foram utilizadas por quem? Pela Lava Jato. E quem foram as maiores vítimas da Lava Jato? Quadros do próprio Partido dos Trabalhadores, que, por sua vez, na minha opinião, foram vítimas do próprio republicanismo do Partido dos Trabalhadores. Eles foram republicanos, fortalecendo o MP, fortalecendo a Polícia Federal. Não era um defeito do partido, mas sim uma qualidade daquela época. E quem foi que enterrou a Lava Jato? Jair Bolsonaro e o Centrão. Então, a situação, no meu ponto de vista, é essa, Roberta. A Lava Jato foi criada durante o governo do PT, fez vítimas, principalmente no governo do PT, e foi enterrada agora porque, em tese, acabou a corrupção. Vamos para o segundo assunto, então, Rita. O presidente Jair Bolsonaro entregou a lista com 35 prioridades do governo na cerimônia de abertura dos trabalhos do Legislativo que a gente acompanhou. As medidas apresentadas seguem 3 eixos principais: a retomada de investimentos, controle fiscal e a chamada agenda de costumes. Vamos então ver o que o presidente Jair Bolsonaro disse. Reordenamento das relações federativas, a reforma administrativa, a agenda de privatizações e de concessões, a revisão dos subsídios creditícios e gastos tributários, a reforma tributária, o projeto de lei complementar para a criação do marco legal das startups e do empreendedorismo inovador, o projeto de lei cambial, a modernização do setor elétrico, a partilha dos campos de óleo e gás, debêntures de infraestrutura, entre outros projetos em tramitação nesse parlamento, bem como a independência do Banco Central. Na cerimônia, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que são tantas as urgências que o próprio esforço de elencar prioridades já se torna um desafio. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que um novo auxílio emergencial tem sido discutido com integrantes do governo. Hoje, pela manhã, Lira e Pacheco definiram um cronograma para a reforma tributária. Os novos presidentes do Legislativo acreditam que a reforma seja aprovada em definitivo no Congresso entre agosto e outubro. Rita, qual que é a sua avaliação sobre as prioridades que foram apresentadas por Jair Bolsonaro e também sobre esse cronograma que foi estabelecido por Lira e Pacheco para a reforma tributária, né? Cronograma que já repercutiu bastante. Dentre as prioridades, quais são as pautas que devem andar e as que devem acabar ficando travadas no Congresso? Bom, Roberta, muitos analistas têm declarado que quem tem muitas prioridades, a gente viu, são 35, na verdade não tem nenhuma. Vamos lá.
Vamos começar por hoje, lembrando que mais cedo Arthur Lira e Rodrigo Pacheco apareceram juntos mais uma vez, num movimento para mostrar unidade. Eles disseram que não vai haver briga por protagonismo na reforma tributária, que eles disseram que pode ainda sair esse ano. Parecem que estão falando a mesma língua, o que pode fazer com que essa pauta avance. Mas vamos ao que o Bolsonaro listou como que o governo dele enxerga como prioridades para 2021. Então ele falou reformas administrativa e tributária, as privatizações, partilha de campos de óleo e gás, proposta de independência do Banco Central, são todas as pautas que têm uma consonância com o que o mercado financeiro considera importantes, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, considera relevantes, ou seja, aqui tem um aceno ao mercado e que são pautas que têm mais chance de andar, porque são mais consensuais, né? Quando o mercado diz que quer isso, geralmente os congressistas acabam entregando, né? Exceto pelas privatizações, na minha opinião. Eu acho que essas são difíceis de sair, e inclusive essa da Eletrobras. Mas eu gostaria de destacar umas jabuticabas, né? Que são incluídas nessa lista e que são polêmicas, acenam para o bolsonarismo, ou então são difíceis de passar, porque eu acho que tem mais resistência no parlamento. A proposta que amplia a posse e o porte de armas, eu acho difícil. A volta do excludente de licitude, que é a licença para os policiais matarem sem serem processados e eventualmente punidos por isso, e que já foi uma conversa que já passou pelo próprio Congresso no pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro, e que foi descartada na época. Tem também a mineração em terras indígenas, o que é mais uma ameaça aos povos das florestas, né, brasileiras, e que significa mais lucro para garimpeiros, para empresários que se beneficiam ali da mineração e da exploração da Amazônia. Eu acho que essas pautas são mais difíceis de consenso, a gente tem que lembrar que vai ter eleição em 2022, muita coisa os deputados não vão querer entrar. Mas eu acho que já são parte também da fatura que o Bolsonaro agora, ele que apresenta por ter apoiado a volta do Centrão ao governo, né? Mais ou menos como, eu estou com vocês, Bolsonaro dizendo, mas vocês vão ter que me ajudar a alimentar a minha base, porque essas são pautas importantes para o bolsonarismo mais radical. Vale notar que o presidente Jair Bolsonaro está numa posição mais confortável com o parlamento, né, que já esteve desde o início do mandato dele. Mais confortável não significa que está tudo bem, mas ele foi ao Congresso, entregou pessoalmente a lista de projetos prioritários. Nos outros anos de governo ele não foi, mandou o Onyx Lorenzoni, que na época era ministro da Casa Civil. Então acho que a ida no dia de ontem, ele mostra que está pelo menos confiante que agora vai conseguir avançar em parte da sua agenda, né, porque é uma agenda muito ampla. Detalhes que dão esperança de que a questão da pandemia, que os miseráveis da pandemia podem ser assistidos com o novo auxílio emergencial, mas essa fala foi trazida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que voltou a defender essa pauta e não foi citado por Bolsonaro, que falou da vacinação, né? Pelo menos ele lembrou que a gente precisa ser vacinado, mas eu acho que o auxílio emergencial devia ser a prioridade número 0 do Executivo e do Legislativo. Um outro aceno de Pacheco, né, que não apareceu na lista de Bolsonaro, a questão do meio ambiente, apareceu de um jeito meio en passant, né? E é óbvio que quando o presidente fala de mineração em terras indígenas e elege essa como uma das suas prioridades, ele deixa claro que o meio ambiente mesmo, né, aquela pauta que o mundo inteiro se preocupa, que as questões comerciais também são importantes e estão de olho no meio ambiente, não entrou nas prioridades dele. E o Brasil pode pagar caro se não olhar com cuidado para essa questão, ao meu ver, Roberta. Rita, durante a cerimônia de abertura do Legislativo no plenário, onde atuou como parlamentar, aliás, por 28 anos, Jair Bolsonaro foi recebido com vaias e com aplausos também. No final, o presidente deixou um recado. Vamos rever. Eu peço aos nobres parlamentares que mantenham o respeito a esta sessão solene do Congresso Nacional, respeitando as autoridades que aqui se encontram. É uma satisfação enorme voltar a esta casa, na qual eu fiquei por 28 anos. Muitos debates entre nós, muitas ideias divergentes, mas sempre o respeito a qualquer autoridade que, porventura, estivesse presente nesse momento.
nos encontramos em 22. Rita, o clima de protestos da oposição pode atrapalhar a aprovação das pautas prioritárias que foram apresentadas por Bolsonaro? E com esse clima, como é que Rodrigo Pacheco e Arthur Lira vão negociar votos importantes para avançar com as reformas e a agenda econômica? Bom, embora Jair Bolsonaro tenha saído do Congresso, tenha sido deputado federal, como ele mesmo lembrou, né, por 28 anos, ali do baixo clero, ele não tinha ido ao Congresso nos 2 primeiros anos do governo fazer essa interlocução com o Legislativo na abertura dos trabalhos, como eu já disse, né? A relação entre o presidente e o Legislativo não foi boa nesses primeiros 2 anos e ele, o Bolsonaro, ele tensionou a corda nesse tempo todo com todos os poderes, inclusive com o Legislativo. Ele fez várias declarações golpistas nesses 2 primeiros anos. É bom lembrar, né? Relembrar é viver. Em abril do ano passado, por exemplo, em plena pandemia, o Jair Bolsonaro participou, se aglomerou ali pessoalmente em um ato que reuniu centenas de pessoas em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, não sei se vocês lembram, e os manifestantes pediam coisas inconstitucionais como 1, intervenção militar, 2, fechamento do Congresso e do STF e 3, um novo AI-5. Ou seja, o Bolsonaro foi ali confraternizar com essas pessoas que estavam com essa pauta completamente golpista. Então, ele pode até fazer um discurso ressaltando a importância do Congresso, mas ele não é muito amigo desses ritos democráticos, né? Então, seria estranho se ontem ele tivesse sido recebido ali com flores, né, com bombons. Mas eu vejo aí também, tirando a parte do Bolsonaro, uma reação do Congresso à influência declarada do Palácio do Planalto na eleição de Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco para as presidências das 2 casas, e até uma influência do primeiro ato de Lira, depois de empossado. A gente falou sobre isso nos últimos dias, né? Ele foi eleito e depois ele canetou ali um acordo que havia entre os partidos que apoiaram o Baleia Rossi, o candidato que concorria com Arthur Lira. Foi um ato autoritário, gerou ali toda uma confusão, a gente discutiu isso. Mas isso depois foi resolvido, mas acabou deixando um mal-estar ali no ar. Então, eu acho que isso também acabou influenciando aí nessa recepção, nesse climão, quando se iniciaram os trabalhos. Agora, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele está sendo meio responsável e foi, né, como a gente viu, pelo deixa disso. Pediu ali o fim das divergências políticas, clamou por conciliação, mas até agora o único que fala sobre conciliação e age como conciliador, pelo menos aparentemente, é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, Roberta, não vejo um clima tão calmo assim na Câmara. No Senado um pouquinho melhor, né? Talvez as coisas possam andar de forma mais tranquila por lá, até pelo perfil do Pacheco, né? Que é bem diferente do perfil do Arthur Lira e também do presidente Jair Bolsonaro. Rita, obrigada pela participação e até amanhã. Até amanhã, Roberta. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.